Tem um texto, irmãos, que está na palavra de Deus, que está no Salmo 119, versículo 105. Ele é um versículo muito famoso, mas para a gente não correr risco, está projetado aí para nós. Eu queria que a gente lesse ele todo mundo junto, inclusive vocês, viu, crianças? O nosso texto que está projetado ali, ó. Tem muito a ver com aquilo que a gente vai ouvir agora na palavra do Senhor. Vamos ler juntos, todos nós? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Que Deus nos abençoe. Então hoje eu quero contar para vocês a respeito do primeiro dia da criação de Deus. Isso que eu vou falar para vocês, crianças e todos nós que estamos aqui, está escrito na palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versos 3 a 5. Eu vou ler essa passagem e eu quero que você ouça com fé. O texto diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia. E como que Deus chamou as trevas, gente? Noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Esse é, portanto, o primeiro dia da criação. Gente, o que a gente já viu em Gênesis capítulo 1? Que o Deus da Bíblia é um Deus grandioso. Ele é o Elohim, é o plural majestático. Ele é o Deus absoluto. Ele é o Deus exaltado. Ele é o Deus, usando a palavra que a gente usou aqui para os adultos, transcendente. É o Deus independente, ele não precisa de nada para existir. Nada existia ainda, mas Deus já existia. Se vocês ficarem sem comer, eu conheço vocês, hein? Fui almoçar na casa de um de vocês ontem. Eu vi um pessoal aqui que come muito. Se a gente ficar sem comer, a gente fica com muita fome. E talvez, se a gente ficar muito tempo sem comer, a gente pode até morrer. Mas Deus é diferente de nós. Deus não precisa de nada, porque Ele tem tudo o que Ele precisa em si mesmo. E esse Deus é o autor da história, e Ele é o protagonista da história. Ele criou tudo o que existe para poder habitar no meio da sua criação. Mas aí, gente, o que a Bíblia nos diz é que Deus não fez tudo de uma vez. Ele podia fazer, mas Deus tem uma forma de trabalhar. Ele tem um tempo para todas as coisas. E aí diz a Bíblia que no começo, lá no versículo 2, estava tudo ainda sem forma. Sabe quando a gente vai construir uma casa? E no começo só tem areia, tem cimento, tem tijolos, tem muitos materiais, mas a casa ainda não está pronta. Ela está sem forma e está vazia, porque ninguém mora nela. Pois é, era assim que a criação estava no começo. Só que a partir de agora, a Bíblia diz que Deus vai trabalhar para dar forma na criação e depois Ele vai encher a criação, ou ocupar a criação. Então, para os irmãos, os mais velhos aí, lembrem disso, por favor. Se a gente fosse dividir, a gente ia dividir em duas colunas. Nos primeiros 3 dias, Deus dá forma. E nos últimos 3 dias, Deus ocupa. Lembra que ela estava sem forma e vazia. No dia 1, 2 e 3, Deus vai dar forma. Nos dias 4, 5 e 6, Deus vai preencher. Ou ocupar, como você queira dizer. Então foi isso que está acontecendo. A partir de agora, então, Deus vai dar forma. E como que Deus fez isso? Vamos ver o que a Bíblia diz. A primeira expressão do verso 3 está escrito assim, ó. Disse Deus. Então aqui eu quero falar para vocês uma coisa muito importante. Isso serve para vocês e para todos nós. Deus, o Deus da Bíblia, Ele age através da sua palavra. O que a Bíblia de Deus nos diz é que Deus cria por meio da fala, irmãos. Não é que Deus diz no sentido de expressar uma resolução e depois Ele vai trabalhar para algo acontecer. O fato de Deus dizer é imediatamente o fato daquilo acontecer. Deus diz, haja luz, e houve luz. Porque Deus cria por meio da fala. Deus expressa o desejo que a luz exista e a luz imediatamente passa a existir. Deus falar e Deus fazer significam a mesma coisa na Bíblia. O nosso Deus é um Deus que age por meio da fala. A criação foi através de comandos. Só as crianças e os jovens vão entender o que eu vou falar agora. Então, se você não entender, disfarça. Mas, hoje, a gente tende a executar certos comandos por meio da fala, através de alguns dispositivos que a gente usa. Então, alguns de nós dizemos assim, Alexia! Vocês conhecem a Alexia? Olha lá, ó. Vocês estão ligados, não estão? Alexia, toca a música tal. E a música toca. Ou então, aqueles que pertencem a uma classe social mais elevada, que na igreja nós temos esses,
eles dizem assim: Ei, Siri! Conhece a Siri? Não conhece? Se você não conhece, eu também não vou te contar. Você possivelmente tem Android. Aqueles que pertencem à minha classe social dizem assim: Ok, Google. E aí nós damos um comando, e através do nosso comando, esse dispositivo obedece. Veja, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Só que Deus não tinha nem a Alexia, nem a Siri, nem o Android, não precisa disso. Deus age por meio dos comandos. Ele fala e aquilo que não existe passa a existir. Então ouça isso. Deus é um Deus que age através da sua palavra. Desde Gênesis a gente sabe que a palavra de Deus equivale à ação de Deus e a palavra de Deus equivale à presença de Deus. Quando Deus fala, é porque Deus está agindo. Quando Deus fala, é porque Deus está presente. Então ouça isso, por favor. Lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo falou assim: Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês vão dar muito fruto. Um pouquinho mais para frente ele fala assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão dar muito fruto. O que Jesus está dizendo e você não percebeu? Que como que Jesus permanece em mim? Resposta: se as palavras dele permanecem em mim. O que Jesus está dizendo é: as minhas palavras permanecerem em vocês é o equivalente de eu permanecer em vocês. Aonde a palavra de Deus está, Deus está. Você lembra que no tabernáculo tinha um lugar que era chamado de Santo dos Santos? Vocês lembram disso? Está lá no Antigo Testamento. Só o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. E dentro desse Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. Aquele lugar era um lugar santíssimo, porque considerava-se que a presença de Deus estava lá. Mas por que a presença de Deus estava lá? Pelo menos um dos motivos é porque dentro da arca havia 2 tábuas. Lembra delas? As tábuas da lei. Era a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está lá, quem está lá? O próprio Deus está. Então, se nós estamos lidando com a palavra de Deus aqui, quem está aqui entre nós? Deus. E se nós estamos pregando a palavra de Deus em fidelidade, quem está trabalhando na nossa vida? Deus. Porque Deus age através da sua palavra. Disse Deus. Meus irmãos, eu vou falar outra coisa muito importante, e aí a gente vai avançar. A Bíblia diz, e a gente leu esse texto agora há pouco, no princípio era o verbo, ou a palavra. E o verbo ou a palavra estava com Deus. E o verbo ou a palavra era Deus. Então João está nos contando que a palavra criadora de Deus era, na verdade, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Jesus estava presente na criação. Jesus estava presente no disse Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então tem uma coisa muito legal aqui. Nosso Deus, ele é 3 em 1. Vocês lembram disso? Estão ligados? Ele é Pai, o que mais? Filho, o que mais? Espírito Santo. Muito bem. Vocês estão muito bem. Quem é o pessoal que está dando aula para essas meninas aqui? Parabéns, gente. Eles estão manjando. No versículo 1 de Gênesis 1, nós temos a ênfase em Deus o Pai. No versículo 2, nós temos a ênfase em Deus Espírito. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No versículo 3, quem nós temos presente? O Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra criadora de Deus. Então deixa eu fazer uma aplicação muito importante para vocês, para todos nós. Até hoje Deus não mudou. Deus age falando. Então se você quer o agir de Deus na sua vida, não vai ter para onde você correr. Você vai precisar ir para a palavra de Deus. Porque é através dela que Deus fala. Então hoje, a forma suprema pela qual Deus vem ao nosso encontro, na sua promessa da aliança, são as palavras da Bíblia toda. Ela é a palavra de Deus, a gente pode falar muito sobre isso em outra ocasião. Então, encontrar as palavras das Escrituras é encontrar Deus e Deus em ação. É por isso que a gente deve amar a palavra de Deus. E é por isso que a gente tem que tremer diante dela. Porque ela é poderosa, porque ela é viva e eficaz. Quer a presença de Deus na sua vida? Palavra. Quer conhecer mais do Senhor? Palavra. Quer vencer seus pecados? Palavra. Quer ter a vida eterna? Palavra. Ô, gente, vocês não estão ouvindo aí no fundo, mas tem uma criança aqui que tá ligada. Que benção, tá muito bom. Gente, eu estou gostando dessas meninas aqui comigo. Palavra de Deus. Quem quer a presença de Deus, a ação de Deus em sua vida, precisa da palavra que é viva e eficaz. Quando Deus diz, Deus age. Ele disse, haja luz, e houve luz. Então, nós aqui vamos ser um povo da palavra de Deus, amém? Irmãos, a gente precisa... Eu queria muito que você pensasse nisso comigo. Quando você for numa outra igreja, não fica em outras igrejas, não. Eu estou ligado, hein? Mas quando você for, eu quero que você ouça a palavra de Deus. Quando você vier aqui, e a gente subir aqui nesse púlpito, seja quem ocupar esse púlpito aqui, ó irmãos pregadores dessa igreja, se você ocupa esse púlpito aqui, pregue a palavra. Porque a palavra de Deus, gente, ela se garante
Ok? A palavra de Deus se garante, não precisa de mais nada. Professores de EBD, preguem a palavra para esses meninos. Ai, pastor, mas eles têm que aprender, aprende na escola. Aqui na igreja, a gente vai ficar com a palavra de Deus. Custe o que custar, e mesmo que talvez não seja assim mais por aí. Deus disse, haja luz e houve luz. Mas agora vamos para outra parte. Vocês estão comigo? O que foi que Deus criou no primeiro dia, então? Deus disse, haja luz. Muito bem. Gente, eu estou gostando mesmo. Essa ideia foi muito boa. Quem teve essa ideia? Fui eu. Haja luz. Vocês ouviram? Eu falei baixinho. Vamos definir esse negócio. O que é a luz? Da perspectiva da física, a luz é uma onda eletromagnética visível. Você entendeu? Eu não entendi nada. Eu acabei de falar que eu não entendi. Entendeu, Rebequinha? A Rebequinha entendeu. É uma onda eletromagnética visível. Só que é claro, gente, no tempo de Moisés, não existia esse tipo de definição. Não é isso que Moisés está pensando quando ele está pensando em luz. No tempo de Moisés, esses conceitos eram diferentes. Ele está se referindo, claro, à claridade, que é o contrário da escuridão, das trevas. Mas a luz é muito importante. Porque a luz é algo que a gente precisa para viver. Por exemplo, as plantas, o reino vegetal, precisa da luz para crescer, para se desenvolver, para fazer a chamada fotossíntese. Vocês entenderam? Nem eu também. Vocês estão ligados, né? Nós, seres humanos, sem luz, a luz do sol, por exemplo, a gente também não desenvolve certas vitaminas importantes, como, por exemplo, a vitamina D, se eu não estou enganado. Gente, esses meninos estão demais. É a D? Isso, obrigado, Rebequinha. Rebequinha sabe tudo. E outras coisas dessa natureza. Em outras palavras, a vida seria impossível se não houvesse luz. Eu vim com essa mensagem em mente para pregar hoje, e aí a gente chegou aqui nesse lugar, onde a gente se reúne. A primeira coisa que nós fizemos ao entrar aqui, adivinha o que foi? Acender as luzes. A gente chega na nossa casa, a primeira coisa que a gente faz, a gente acende a luz. Porque não dá para habitar lá sem luz. Nós precisamos dela. Alexa, acende a luz. Alexa, haja luz. Vocês não conhecem a Alexa mesmo, gente? É uma irmã em Cristo. Que muito prestativa. Sem luz, a vida seria impossível. Então a gente precisa dela. Claro que Moisés sabia disso, claro que o povo do tempo de Moisés sabia disso, isso é evidente. O ponto é, de onde a luz vem? E aqui agora a gente tem um problema. Existem as fontes primárias e as fontes secundárias de luz. As primárias são aquelas que têm luz própria. Sabe uma coisa que tem luz própria, que emite luz pra gente? O sol. O sol tem luz própria, então ele é uma fonte primária. Mas e a lua? A lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Portanto, ela é uma fonte secundária. Só que tem um problemão aqui. Se você prestar atenção, Deus vai criar o sol e a lua no quarto dia. Só que já tem luz no primeiro dia. Então, como que tem luz no primeiro dia, se o sol e a lua só vão ser criados no quarto dia? Alguém aqui já falou. Gente, esses meninos de verdade mesmo. Porque a verdadeira fonte da luz não é a lua nem o sol. A verdadeira fonte da luz é quem? O próprio Deus. A gente acabou de ouvir. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é o que mais? Luz para os meus caminhos. Então, o que Moisés está tentando mostrar para nós aqui é que eles não são a fonte de luz. Deus é a fonte de luz. Veja, eu acabei de dizer para vocês que no mundo antigo considerava-se o sol e a lua, claro, aliás, eu não disse isso, mas vou dizer agora. No mundo antigo, sol e lua eram considerados deuses. E eles eram adorados pelos povos. Exatamente porque do sol e da lua, o povo do passado, irmãos, eles olhavam para cima para se guiar na vida. Os astros, a posição deles, o alinhamento das estrelas, igual esses crentes que ficam atrás de horóscopo. Tem algum aqui? Se arrependa e converta-se ao Senhor Jesus Cristo. Não precisa disso aí, não. Mas eles olhavam para cima e eles entendiam que o sol era um grande Deus. E a lua era uma deusa. E uma vez que vinha deles a luz que é necessária para a vida, então eles deveriam ser adorados. O que Moisés está fazendo aqui é inverter na ordem. Não é Deus que precisa do sol e da lua. É o sol e a lua que precisam de Deus. O sol e a lua existem porque é um Deus maior do que eles, que é a verdadeira fonte da luz que existe. Quem inventou a luz, quem criou a luz, foi Deus. E uma coisa muito legal para você saber, a Bíblia diz que lá na eternidade, na Nova Jerusalém, na criação consumada, a Bíblia diz assim que aquela cidade lá, que é a cidade celestial Nova Jerusalém, não vai precisar de sol. Por que não? Porque Deus vai iluminar a cidade. A glória de Deus é a luz. Nós não precisamos do sol ou da lua, nós precisamos antes deles de Deus. Aquele povo está indo para um lugar onde se adora sol e lua, mas nós adoramos só a
Eu vou trabalhar no ministério infantil agora, gente, sério. É muito bom. Isso aqui tá muito bom. Irmãos, nós adoramos somente a Deus. Deus é a fonte da luz e só Ele deve ser adorado. Eu queria muito que você ouvisse isso. Porque a gente confunde, muitas vezes, a fonte das bênçãos e a gente troca no nosso coração o lugar de Deus por um lugar de outra coisa. Coisas boas. O sol é ótimo. Mas a gente tem a tendência de adorar aquilo que parece trazer para nós algum benefício. Isso se torna Deus na nossa vida. Você começa a dizer assim, não posso viver sem isso. E vez ou outra, irmãos, alguns falsos deuses competem pela fidelidade, pelo compromisso do seu coração. Assim como o sol e a lua, no caso dos egípcios e dos cananeus. Coisas que são boas, que vêm de Deus, mas que se tornam Deus no nosso lugar. Estou dizendo uma coisa, você fala assim, pastor, eu não adoro sol e lua, não, pelo amor de Deus, eu não sou tonto. Mas muitas vezes você adora seu filho, seu neto. Adora ele. Ele é um Deus na sua casa. Ele é ótimo. Foi Deus que deu. Mas não é Deus. Adora seu cônjuge, seu marido, sua esposa. Sem ela eu não posso viver. É claro que ele é muito importante na sua vida. É mesmo, uma bênção. Mas é uma bênção que veio de Deus. E quem tem que estar em primeiro lugar nos amores do seu coração é Deus. Você adora o dinheiro, se prostra diante dele. Tem gente que adora a bebida ou os vícios. E assim por diante. Adora certas ideologias políticas que se tornam verdadeiras religiões para muitos. Não se engane, o mundo não mudou. O ser humano ainda é religioso e ainda tem falsos deuses que competem pelo compromisso do seu coração e a gente, sem perceber, se compromete. Mas a Bíblia diz, o único que deve ser adorado é Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. E a nenhum outro. Então me ouve, se tiver um falso Deus aí no seu coração, ele é a causa de estar roubando a sua alegria, da sua vida espiritual estar cinza, das coisas não andarem para frente, e se você não renunciar a ele, as coisas vão só piorar. Crianças, quem que a gente adora? Só o nosso Deus. Quem mais? Ninguém. Só Deus, é isso mesmo. A Bíblia chama Deus de Pai das luzes. Eu acho que esse barulho é meu microfone. Ou então é um mosquito, muito grande. Oi, são. Acho que eu vou trocar, viu, gente? Mas a gente vê o que é. E a culpa não é do pessoal do som, viu, gente? A culpa deve ser minha, eu não orei bastante, alguma coisa assim. Sempre que acontece alguma coisa na mídia ou no som, esse pessoal já é crucificado. Voltando aqui. Deus é a fonte da luz e só Ele deve ser adorado. Veja, a Bíblia chama Deus de Pai das luzes, Tiago 1,17. Diz que Ele habita em luz inacessível, 1 Timóteo 6. Diz que Ele é luz e não há nele treva nenhuma, 1 João 1,5. E a luz é a expressão da própria glória de Deus. Mateus 17, na transfiguração, ficou aquele clarão, aquela coisa brilhante, os discípulos não conseguiam enxergar. O apóstolo Paulo, que na época era Saulo, quando Jesus resplandeceu sua glória sobre ele, ficou cego na hora. Tal era a claridade, tal era a luz. A glória de Deus é a fonte da verdadeira luz. Outra coisa sobre isso. A gente já leu e eu vou repetir. Jesus é a palavra criadora de Deus. Ele é o verbo. Outra coisa que Jesus é. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Lembra desses versos? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Nós precisamos de luz para a vida física, nós precisamos de Jesus para a vida espiritual, porque Ele é a luz do mundo. Ouça bem, eu sei que pode ter alguém nesse lugar hoje, ouvindo essa mensagem pela internet, que ainda não teve as trevas do seu coração iluminadas por Jesus, a luz do mundo. Eu sei disso. E a gente corre o risco, às vezes, de ser, inclusive, religioso, ter uma rotina de participação nos cultos, e isso é ótimo, continue. Mas se você não teve um encontro pessoal com Jesus, a Bíblia diz que você ainda está nas trevas. Não estou falando isso porque eu te odeio, pelo contrário. É porque eu te amo e porque eu tenho que prestar contas a Deus mais cedo ou mais tarde por aquilo que eu falar aqui. Então não posso omitir isso de você. Se você quer ser salvo da ira de Deus que vem sobre esse mundo e viver a eternidade na presença de Deus, na nova criação, você precisa confessar os seus pecados e crer em Jesus como Senhor da sua vida. Deus não tem netos. Tá bom? Pastor, mas meu pai é crente a vida inteira. Que ótimo para ele. Mas e você? Não, mas o meu marido, pastor, vem com ele. Que ótimo para ele. Mas e você? Pastor, mas minha mãe, que ótimo para ela. Mas você precisa crer. Você pessoalmente precisa crer. Essa é uma decisão que eu quero provocar você. Você não pode sair daqui sem pensar na eternidade. Mas Jesus diz, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E Ele ainda está disponível. Ele ilumina as trevas do seu coração.
se você crê nele. Terceiro lugar, a Bíblia diz, gente, que Deus criou, ele diz, haja luz. Houve o quê? Luz. E aí? Aí a Bíblia diz assim que Deus viu que a luz era boa. Eu vou falar só uma coisa sobre isso e vou avançar. Atenção para isso. Atenção para isso. Tudo o que Deus faz é bom. Tudo o que Deus faz é bom. Gente, tem um significado aqui, tá bom? Que eu vou explorar num outro momento, então eu vou avançar. Mas só para a gente poder dar um spoiler, Deus é quem diz o que é bom e o que não é bom. Qual foi o pecado de Adão e Eva lá em Gênesis capítulo 3? Comeu fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas por que isso é um pecado? Porque tinha alguma coisa envenenada na fruta? Lógico que não. Porque ele estava dizendo assim, ó, eu vou ser a referência, a partir de agora, do que é bom e do que é mal. Isso é conhecimento do bem e do mal. Não é só, a gente pensa muito em conhecer como se fosse uma experiência intelectual. Não é esse o significado bíblico de conhecer. Conhecer na Bíblia significa você ter uma aliança com algo. Então, o ponto quer dizer que eles quiseram ser a própria referência de bem e de mal. A gente quer muitas vezes fazer isso na nossa vida. A gente definir o que é bom e o que é mal. O que é bom e o que é mal é aquilo que Deus diz, ainda que não pareça para nós. Tem um servo de Deus chamado A.W. Pink, ele falou o seguinte. O que ele falou mesmo? Espera aí que eu vou lembrar. Ele falou assim, ô Jesus Cristo, me ajuda, Senhor, me ilumina. Joga luz nas trevas da minha memória agora. Diz Deus, haja luz. Eu lembro que ele falou assim, aquilo que Deus abençoa é o nosso, aliás, o mal que Deus abençoa é o nosso bem. E o bem que Deus não abençoa é o nosso mal. Se é da eterna vontade de Deus, tudo é bom, por mais ruim que naquele momento possa parecer. Ouça bem, tem coisas que você acha que são boas, mas te matam. Você entendeu? Gosta de Coca-Cola? É bom, né? Geladinha, trincando, na garrafa de vidro. Pois é. É bom, né? Mas mata. As crianças estão falando aqui, ó, cancerígeno. Ô, gente, não estou pregando contra a Coca não, viu? Você faz o que você quiser. Só estou querendo te lembrar que tem coisas que fazem muito bem pra gente, num certo sentido. Mas nos matam a longo prazo. Ninguém faz nada porque acha que é ruim. Todo mundo faz alguma coisa porque entende que aquilo é bom. Mas aquilo pode estar te prejudicando. A Bíblia diz assim, há caminhos que ao homem parece direito. Mas ao seu cabo, dá em caminhos de morte. Tudo que Deus faz é bom. E a gente tem que lembrar disso. Então ele disse que aquilo era muito bom, e aí Deus fez uma outra coisa depois. A Bíblia diz, gente, que Deus separou a luz das trevas. Ele fez uma separação, uma divisão. E, gente, isso aqui é muito importante. Sabe por quê? Porque nós não devemos, diz a Bíblia, em Isaías 5, chamar luz de trevas e chamar as trevas de luz. A Bíblia diz, 2 Coríntios 6,14, não pode haver comunhão entre luz e trevas. Por que não? Porque em Gênesis capítulo 1, Deus separou. Então não pode haver comunhão. Gente, tem outros significados para a luz que eu só vou comentar. Luz significa verdade. Então, se Deus separou a luz das trevas, isso significa que nós devemos falar a verdade e deixar a mentira. Vocês ouviram? As crianças são muito fofas. Vocês devem deixar a mentira e falar a verdade. Isso tem que servir para todos nós. Luz significa conhecimento, inteligência, sabedoria. Então nós devemos andar não como nécios, e sim como sábios. Porque isso é andar na luz. Gente, nossa geração tem muito conhecimento, muita inteligência, mas não tem sabedoria. E isso é um problema. Você pode não ter um diploma de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas sabedoria vem de Deus. E Ele te dá se você pedir. E a gente precisa ser sábio. Você acha que você é uma pessoa super evoluída porque você sabe falar com a Alexia? Não é assim? Nossos jovens, né? Meus jovens, meu momento de falar mal de vocês, só um pouquinho. Eles se acham, porque as mães chegam e falam assim, filho, me ajuda a mexer aqui nesse negócio desse telefone que eu não estou entendendo nada. Aí ele vem, mexe, configura um negócio, diminui o brilho e sai achando que é o Albert Einstein dessa geração, né? O Oppenheimer dessa geração. E é verdade, eles sabem muito mais do que nós sabemos, no que diz respeito à manipulação da tecnologia. Mas é necessário que nós tenhamos sabedoria, e isso é andar na luz. Luz também significa o bem moral, a virtude. Então a gente deve, a Bíblia diz, não devemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes nós devemos reprová-las. Então quando aquelas pessoas nos chamam para fazer aquilo que não é de Deus, o que a gente diz? A gente diz não. Não. É isso que a gente diz. Bem, eu ainda tenho uma palavra sobre luz, irmãos, para a gente terminar. Nunca acredite no pastor quando ele fala que vai terminar.
Mas eu vou melhorar. Eu tenho a intenção de caminhar para o final. Agora eu falei a verdade, melhorei. Eu tenho uma palavra para você que é um filho da luz, mas está tentando viver uma vida de pecado oculta nas trevas. Eu vou ler um versículo para você. Vou ler 2. Jesus disse que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então tem coisas que a gente quer manter nas trevas. Por quê? Porque nós não queremos que elas sejam reveladas. Porque nós sabemos que são obras más. E a verdade é que todos nós, às vezes, temos aqueles segredinhos que a gente não quer contar para ninguém. Aquilo que ninguém está olhando, mas a gente cultiva. Só que, irmãos, tem uma máxima na Bíblia, se você pertence a Deus. E o texto que eu vou usar para lembrar você disso é Daniel, capítulo 2, versículo 22, que fala assim, ó. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Sabe o que isso quer dizer, em outras palavras? Que não adianta a gente tentar esconder nada da nossa vida nas trevas. Mas cedo ou mais tarde, se você pertence a Deus, Ele vai revelar. Pode não ser hoje nem amanhã, mas vai. Por quê? Porque Ele revela o profundo e o escondido. Porque Ele conhece o que está em trevas. E porque com Ele mora a luz. Tem um outro texto muito famoso, esse você vai lembrar. A Bíblia diz assim, ó, eis que o vosso pecado vos há de achar. Então, talvez nessa manhã, Deus está dando para você uma oportunidade de acertar a sua vida antes dele mesmo ter que trazer à luz aquelas coisas que estão escondidas. Ouve isso com carinho. Se Deus disser, haja luz, e tiver coisas lá que te envergonham, isso pode fazer muito mal para você no futuro e para a igreja de Deus também. E, gente, essa é uma máxima, viu? Não adianta, mais cedo ou mais tarde, Deus revela, eu posso garantir para você. Então, vamos terminar. Agora sim. Que isso? Comemoraram aqui. Só por causa disso, agora eu vou mais 5 minutos. Aí, ó, tá vendo? Ô, Jean, comemora. Aí, é disso que eu tô falando, ó. Eu vou adotar essas crianças para mim. Tá vendo? Como é bom ser valorizado, né, nessa vida, né? Vou caminhar para o final. Bom, o que Deus fez? Deus disse, haja luz, houve luz. Deus viu que era bom. Deus separou luz das trevas. Aí Deus dá os nomes. Outro dia também eu vou falar sobre isso, não vou falar hoje, mas Deus dar nome significa que Deus tem domínio sobre aquilo. Sempre que, por exemplo, você vai se lembrar, quando Daniel e seus amigos foram levados de Israel para a Babilônia, qual foi a primeira coisa que fizeram com eles? Trocaram seus nomes. Nabucodonosor está dizendo assim, agora sou eu que tenho domínio sobre vocês. Dar nome significa ter domínio sobre. Significa estabelecer a missão, a função, o sentido, o propósito, assim por diante. Então Deus dá os nomes. Quais foram os nomes que Deus deu? Para a luz Deus chamou o quê? Tá certo isso. Eu que não foi claro na pergunta. Qual foi o nome que Deus deu para a luz? Dia. Qual foi o nome que Deus deu para as trevas? Noite. Foi o nome que Deus deu. No capítulo 2, Deus vai chamar Adão para dar nome aos animais. Será que não tem alguma coisa a ver com isso? Parou para pensar? Quando chegar lá, a gente prega sobre. Finalmente, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Quando começa no versículo 2, a Bíblia diz assim, a terra está sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas logo no versículo 3, Deus diz, haja luz. Então, eu quero lembrar você do versículo que a gente já leu hoje. A luz resplandece nas trevas. As trevas nunca vão prevalecer sobre a luz. Porque Deus é quem disse haja luz. E, portanto, as trevas serão derrotadas. Primeiro houve trevas, mas a luz veio depois. E, meus irmãos, essa é a história do mundo. As pessoas pensam que a vida delas diz respeito a ter esse primeiro momento aqui, que é o momento de luz, e depois ir para a sepultura, que é o momento de trevas. Na vida do cristão é o contrário. O momento de trevas é agora. O que nos aguarda é a verdadeira luz. Porque nós vamos participar da vida e da glória do próprio Deus. Então veja, essa, meus irmãos, é uma mensagem de esperança. Para os antigos, para o povo de Israel, o dia literalmente começava às 6 horas da tarde, porque a noite vinha primeiro. E o sol nascia, quando o sol nascia, era a segunda parte. Em outras palavras, é a luz que vem depois e vence as trevas. Então nossa vida não é uma vida que começa em luz e termina em trevas. Ela começa em trevas, mas com Jesus ela termina em luz. Ela termina em luz. Você não vive para depois morrer. Você morre para depois viver. E essa é a lógica do cristianismo.
Então, o bem vence o mal, a verdade vence a mentira, a vida vence a morte. Porque as trevas não prevaleceram contra a luz do Senhor. Lembra disso, porque elas não vão prevalecer na sua vida também. Se você pertence a Deus, Deus pode dizer hoje, haja luz nas trevas emocionais do seu coração. Você ouviu? Nas trevas do seu relacionamento, da sua família. Deus pode dizer, haja luz na sua saúde, que muitas vezes está em trevas. Não interessa, meus irmãos. A luz vence as trevas. Porque Deus diz, haja luz. E quando Deus diz, a luz vem e a luz vence. Eu quero dizer para você, não importa as trevas que a gente esteja atravessando agora, a luz vai vencer no final. A luz vai brilhar no final. A provação tem hora para acabar. Eu quero que você ouça isso, tem hora para acabar. Porque a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecem contra ela. Vocês são muito lindos, meus lindos, eu vou adotar todos vocês. Mas um de cada vez, porque senão também não vai dar, né, gente? Não vai dar. Que salário, menino? O outro aqui já está querendo receber para... Quem está ensinando essas meninas essas coisas? Só comida, tá bom? Mas vocês comem muito também, que eu sei. Vamos orar, terminar esse tempo com esperança de que a luz vence as trevas no final. Vamos orar, crianças, juntos? Então vamos orar. Nosso Deus, eu te agradeço pela esperança bendita da luz que vence as trevas. E se houver alguém aqui nessa manhã, atravessando um momento de trevas em sua vida, que o Senhor diga, haja luz no seu coração. Que o Senhor diga, haja luz na sua circunstância, na sua casa, de maneira que essas trevas sejam dissipadas pela luz do Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é o Criador, fez todas as coisas boas, e nós cremos nisso. Nós pedimos que o Senhor abençoe a igreja do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a sermos fiéis à palavra do Senhor. Nós agradecemos por Jesus Cristo, o Verbo encarnado e a luz do mundo. E nós oramos para que o Senhor continue abençoando esta igreja. Todos que vieram aqui, que a palavra do Senhor responda os dilemas dos seus corações. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos.